Pode. Aleluia. Pastor Eli estava falando sobre terceira idade, mas eu acho que no máximo ele está seminovo. O homem está inteiro demais, né? Chegar nessa idade com esse pique, que coisa boa, que alegria. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Para mim é um prazer estar aqui com os irmãos. Bom ver todo mundo. Estava falando com os irmãos do Rema na sexta-feira que depois da sexta aula eu vim conhecer os irmãos. Porque com as máscaras não dá para a gente reconhecer tão bem, né? Mas que bom que a gente está tendo essa liberdade de servir o Senhor juntos aqui hoje à noite. Você já foi grandemente enriquecido hoje à noite, não é verdade? Você foi? Eu já fui, recebi, fui ministrado por Deus. E sei que Deus tem uma palavra boa para você também hoje à noite, mas quero falar da alegria, do privilégio de poder compartilhar desse tempo aqui com os irmãos. Eu creio que Deus tem algo precioso para nós hoje à noite. Você crê nisso? A gente está realmente, irmão, seguindo uma visão. E como é bom seguir uma visão dada por Deus. Porque Deus, Ele é a fonte de provisão para a visão que Ele mesmo dá. Amém, irmãos? Se a gente estivesse lutando por nós mesmos, na nossa própria força, no nosso próprio entendimento, eu sei que a gente teria muita coisa para resolver do nosso jeito. Mas graças a Deus, quando a gente está seguindo a visão de Deus, irmãos, tem uma graça que nos assiste, nos capacita, fortalece, ensina, inspira, anima, motiva. E eu creio que hoje à noite você vai sair daqui bem feliz, cheio do Espírito Santo, e a gente vai cumprir a vontade do Senhor. Amém? Você pode abrir sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios. A unção já está operando, irmãos. Está forte aqui, ó. Você se prepara aí, pega os lenços, que a unção está forte. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Como o pastor falou, eu estou aqui ensinando fundamentos da fé e estava pensando, orando, muita coisa para falar, muita coisa que a gente poderia comentar aqui hoje à noite, mas eu quero falar sobre fé. 3 amém. Deus abençoe os 3 irmãos misericordiosos que falaram amém. Que coisa boa. Às vezes, irmãos, na vida da gente, a gente fica pensando que as coisas não aconteceram, não estão acontecendo como nós gostaríamos, porque nós não sabemos alguma coisa muito importante que precisa ser dito, ser falado. Mas eu posso te dizer que a gente, na verdade, irmãos, quando está passando por situações difíceis, ou mesmo que não esteja, nós precisamos constantemente reavaliar as nossas crenças. A gente precisa manter o foco de como está a estrutura da nossa vida sobre aquilo que é fundamental. Muitas pessoas, posso te dizer, irmãos, muitos crentes não estão vivendo bem como deveriam viver, como Deus proporcionou em Cristo Jesus para que eles vivessem. Não é porque eles não sabem uma coisa muito difícil, mas é porque às vezes, irmãos, a gente esquece de pequenos fundamentos que fazem com que a vida da gente permaneça de pé e sólida na presença de Deus. E uma das coisas, irmãos, que nós não podemos perder, especialmente dentro da Igreja Verbo da Vida, é a consciência de que nós vivemos e nos movemos pela fé. Nós não somos reféns dos nossos corpos ou das nossas almas. Nós fomos de fato livres para uma nova vida no Espírito. Amém, irmãos? Nós estamos na nova aliança, nós desfrutamos de superiores promessas, mas nada disso vai ser aproveitado se a gente não aprender a viver debaixo da atitude correta. 2 Coríntios no capítulo 4, no versículo 13, eu não vou citar tudo que Paulo estava passando aqui nesse momento, mas parece, irmãos, que situações e dificuldades estavam se levantando contra a vida do apóstolo. Desde o capítulo 1, ele fala sobre isso. Ele fala sobre situações de desesperança que se abateram sobre eles. Ele disse até para os irmãos: gente, eu não quero que vocês deixem de considerar a natureza da gravidade dos problemas que se levantaram contra nós. Então eu posso te dizer que, em primeiro lugar, viver pela fé não significa que nós não vamos enfrentar problemas, ou que os problemas que nós estamos enfrentando, ou que se levantaram contra nós, são um indicativo que a gente não está vivendo pela fé. Não é isso não, irmãos. Os problemas são inerentes ao mundo, e enquanto a gente estiver nessa casa alugada, vai ter problema mesmo. Mas graças a Deus, irmãos, nós temos uma origem, nós temos uma cidadania, nós temos um destino, nós temos uma fonte, e a gente precisa lembrar que tudo mais aqui é passageiro, irmãos. Amém? Coisas boas aqui dessa terra. Irmãos, as coisas boas da terra não se comparam com as coisas boas lá de cima. Nem o melhor da terra se compara com o melhor que está lá em cima. Claro que no que diz respeito ao melhor da terra, a gente sabe que é uma referência a Jesus, e a gente vai viver o melhor da terra aqui mesmo. Mas
Irmãos, a vida da gente está ligada a um padrão muito superior. E os problemas? Os problemas é que vão ficar mesmo. Irmãos, um dia tudo vai pegar fogo. Não adianta ficar muito apegado com as coisas aqui não, irmãos. A nossa vida não vai finalizar nessa terra, não. Crente, irmãos, se eu te lembrar outra verdade, crente não morre. Estou falando de João no capítulo 11. Jesus disse, irmãos, que aquele que cresce nele, ainda que tivesse morto, estava vivo. Oh, glória a Deus. Nós temos isso como uma esperança segura para nós. Agora o apóstolo Paulo, no meio de todos esses problemas, tribulações, é tanto que lá na frente, no versículo 16, ele vai dizer, gente, ainda que a gente esteja passando por essas situações, nós não desanimamos. Por que não desanimamos? Por causa do que ele falou um pouquinho antes. Lá no versículo 13, ele disse, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, crie, por isso é que falei, também nós cremos, por isso é que também, diga, crie, por isso é que falei. Esse é o espírito da fé, irmãos. Aleluia. Ah, pastor, eu quero que esse espírito venha sobre mim ainda. Irmãos, eu sei, o seu espírito, ele foi iluminado pela palavra de Deus, o Espírito Santo habita em você, como o pastor falou, você é tabernáculo desse espírito. Agora, quando a Bíblia fala sobre o espírito da fé, a Bíblia está falando sobre uma classificação de uma atitude. Amém? Não é um espírito terceirizado que vai vir, não, irmãos. O espírito da fé é nós termos a atitude correta diante das circunstâncias que se levantam. Em primeiro lugar, reconhecendo que tudo que a gente pode passar por aqui é temporal. Que coisa boa, irmãos. Eu não sei, quantos aqui já passaram por algum problema difícil aí? Algumas pessoas. Eu estou falando que já passaram. Já passou? Então você notou que você permaneceu e o problema passou, não é? Tem duas formas de passar problema difícil, irmãos. Feliz ou desesperado. Está aqui, irmãos? É que a gente está falando falou que o pastor citou Tiago Borba, eu quero citar uma frase que ele me disse uma vez que eu fiquei bem impressionado. Ele disse, quando eu estava indo assumir a igreja lá em João Pessoa, ele disse, Rafa, tem dois tipos de problema. Problemas fáceis de resolver e problemas difíceis. Quando você estiver pastoreando, lembra de uma coisa. Os fáceis você resolve. Os difíceis você só vai ver Deus resolvendo. Eu sei que eu estou pregando inspirado hoje à noite. Irmãos, a gente pode passar desesperado ou a gente pode aprender a confiar no Senhor. E eu sei, irmãos, Deus ele é misericordioso. Em vários momentos onde a gente vê a fé de pessoas ficando fracas, por exemplo, de Pedro no meio do caminho, lá em Mateus no capítulo 14, quando Jesus manda ele ir encontrar com ele fora do barco, andando sobre as águas, Pedro começa a andar sobre as águas, e no continuar daquela caminhada, ele começa a olhar para o tamanho das ondas, para o problema dos ventos, e ele começa a naufragar. E naquele momento, se Jesus não se dispusesse a socorrer Pedro, irmãos, provavelmente Pedro ficaria numa situação muito difícil. Ele começou a andar sobre as águas, mas foi submergindo. Agora, graças a Deus, irmãos, nós temos um bom Pai. Nós podemos confiar na misericórdia do nosso Pai. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é a mão estendida que não deixa uma pessoa naufragar. Se você está aqui hoje à noite, irmão, está desesperançoso, está triste, está enfrentando problema, eu tenho boas notícias para você. Você não está sozinho nessa jornada, não. Tem uma mão estendida. Mas deixa eu te dizer, irmãos, existe um estilo de vida onde a gente pode viver, em que a gente não vai viver apenas esperando pela manifestação de uma misericórdia, mas onde a gente pode experimentar o sobrenatural todos os dias da nossa vida. Nós fomos criados para viver no sobrenatural. E mais uma vez, o sobrenatural não indica ausência de problemas, mas indica, irmãos, que nós temos a condição de ter a escolha correta no meio dos problemas. O diabo não pode, irmãos, te obrigar a desistir de jeito nenhum. Alô, você está aqui, irmãos? O diabo não consegue te fazer desistir, não. É uma escolha que nós temos. E nós precisamos escolher de forma correta. Tem um texto nas Escrituras que eu gosto muito, está lá em Abacuque, no capítulo 3. Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17. Eu vou ler para você na Bíblia Amplificada. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinha,
e o rendimento da azeitona falhe, e os campos não produzam comida, ainda que o rebanho seja dividido ao meio, e não haja gado nas baias, no entanto, eu vou escolher me alegrar no Senhor, e irei escolher gritar em exultação no vitorioso Deus da minha salvação. Irmãos, que situação o profeta está falando aqui? Irmãos, parece o fim do mundo. Parece um momento apocalíptico. Do jeito que a gente viu o começo da pandemia. Pessoas falando, é o fim do mundo, será que vai acabar tudo? Teve um monte de gente aceitando Jesus, ainda bem que aceitou Jesus, fez certo mesmo. Mas gente desesperada, pensando, agora é o fim. Vai começar a aparecer zumbi andando aí no meio das ruas, né? Para terminar tudo. Mas, irmãos, deixa eu te dizer, não importa que tipo de cenário você está vivendo na sua vida, você ainda tem uma escolha. Você pode escolher seguir o espírito da fé, ou você pode seguir uma vida incrédula normal, que qualquer pessoa pode viver. Mas, irmãos, quando a gente escolhe viver pela fé, nós vamos ver a força de Deus em operação por meio da fé. Lá em Efésios, no capítulo 2, quando a Bíblia fala sobre a nossa salvação, diz que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Amém, irmãos? Graça é uma coisa que você não consegue obrigar uma pessoa a ter em relação a você. Você não pode obrigar uma pessoa a ter graça em relação a você. Olha, por favor, me aceita de forma graciosa. Não. E se isso é necessário, já não é mais graça. Já é obrigação, já é misericórdia, pode ser qualquer outra coisa. Graça é uma livre ação de alguém que decide compartilhar com uma outra pessoa. E aí, irmãos, o que eu quero te lembrar hoje à noite é: Deus se mostra gracioso pela sua vida, e Ele não quer te deixar sozinho para vencer as situações que possam se levantar contra você. Deus já liberou graça pela sua vida. Deus não vai aprovar a tua ficha, Deus não está em análise, o seu cadastro já está aprovado. Ele já decidiu ser gracioso. Mas Efésios 2 diz que é mediante a fé que nós acolhemos a graça. Então, em outras palavras, irmãos, muitos de nós, nos momentos difíceis da nossa vida, nós estamos escolhendo o caminho errado, tentando resolver do nosso próprio jeito, quando tem um estoque de graça pronto para se derramar sobre a sua vida. Não tem como viver aqui se não for pela fé, irmãos. Amém? A fé vai nos levar para uma trajetória de vitória. E aí o que eu quero te lembrar é, irmãos, se a gente perde um pouco o rumo dessa graça e entender o que Deus está querendo fazer com a nossa vida, ou por outro lado, ficar tentando conquistar a vida que tem sido apresentada aqui, como o pastor falou, irmãos, uma vida de alegria, uma vida de exultação, uma vida de gozo, sabendo, irmãos, do que Deus está fazendo nesses últimos dias. Se a gente tenta substituir o alcance dessa vida, tirando a fé e colocando a nossa própria força e os nossos esforços, a gente vai viver uma vida frustrada, irmãos. A gente vai ficar tentando e não vai conseguir. Mas é maravilhoso ver a atitude de Paulo no meio dos problemas que ele passou. Eu não queria hoje à noite fazer desse culto o culto dos problemas, mas eu poderia pregar só sobre os problemas de Paulo hoje à noite, se você quiser. Eu poderia usar o capítulo 11 de 2 Coríntios, quando ele começa a contar tudo o que aconteceu com ele, todos os problemas que se levantaram contra a trajetória de Paulo. Irmão, se alguém podia ter uma conversa de vítima, era Paulo. Ele foi perseguido, tinha um diabo de um espinho na carne que ia em todo lugar que ele estava para fazer com que ele desistisse, com que não desse certo, que as coisas fossem para trás, que ficasse difícil para ele. Mas, irmãos, Paulo fala sobre como ele venceu o espinho na carne, assim como qualquer outro herói de Hebreus no capítulo 11 conseguiu na sua própria vida. Tudo isso aconteceu pela fé. Diga, é pela fé. Irmãos, é pela fé que a gente experimenta a graça. Filipenses no capítulo 4, ele fala sobre como a gente deve vencer aquele ambiente de preocupações e ansiedades. Ele diz que a gente precisa apresentar diante de Deus, a gente precisa fazer conhecida a nossa súplica, a nossa oração com ações de graças. E ele diz, e aí, a partir desse momento que você entrega a Deus, uma paz que excede todo entendimento vai guardar o teu coração e a tua mente. E quantos crentes, irmãos, ficam desejando a paz? Ah, pastor, eu quero a parte da paz que excede todo entendimento. Eu estou nervoso, eu estou preocupado, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo outro. Mas, irmão, você não vai provar da paz enquanto você não estiver executando as suas orações pela fé. Eu estou só querendo deixar claro para você uma coisa. Só tem um estilo de vida para o justo viver, irmãos. Se está triste,
está na hora de voltar para o caminho da fé. Se está pesado, irmãos, está na hora de a gente voltar para o caminho da fé. Sabe por quê? Irmãos, vivendo pela fé, você vai viver o estilo de vida que Deus criou para que fosse vivido, que um dia Adão perdeu por causa da desobediência e da incredulidade, mas que graças a Deus, irmãos, hoje está sendo restaurado na nossa vida. Nós estamos ouvindo o plano de Deus, nós estamos sendo alimentados pela palavra, sabe para quê? Para viver uma vida de satisfação, mesmo que não haja gado, não haja fruto, não haja rendimento, não haja nenhuma confiança natural. Irmãos, a gente pode escolher ainda ficar nesse lugar onde a graça de Deus vai nos banhar de favor e ninguém vai entender o que está acontecendo. Eu citei Filipenses no capítulo 4, tem algumas pessoas, irmãos, que ficam pensando, ai, como eu queria uma paz que excede todo entendimento. O que é a paz que excede todo entendimento? É uma paz que te guarda quando todas as razões eram para você ficar desesperado. Uma paz que te deixa feliz por dentro, quando você tinha razão de, como o pastor Bud dizia, ficar com cara de jumento. Triste, emburrado, sem perspectiva, sem uma razão para cantar uma bela canção. Mas, irmãos, eu quero te dizer hoje à noite, pela fé, essa paz que excede todo entendimento é real, irmão. Alô, você está aqui? A paz que excede todo entendimento é real. Eu vou repetir mais uma vez. Não é uma coisa imaginária, não é uma coisa psíquica. A paz que excede todo entendimento é real. Agora, para desfrutar da paz real, você tem que estar bem definido sobre como você vai viver a sua vida. Se é pela fé ou se são pelos sentimentos. Até porque, irmãos, o plano de Deus na nossa vida não vai se cumprir de forma confortável e a gente vivendo do jeito que queria, com o conforto que queria e simplesmente sendo alimentado na nossa carne. Deus não quer alimentar a sua carne, não. Essa carne Ele quer alimentar, no sentido de você comer, né? Você está de pé. Mas o que eu quero dizer é que Deus não vai alimentar a carnalidade, mentalidade carnal na nossa vida. Não vai ter bênção para mimar, não. Ah, papai me mima. Eu entendo quando alguém diz isso. Mas não, irmãos, Ele quer que você cresça. Ele não quer que você fique mimado, não. Ele quer que a gente experimente o melhor que Ele tem para nós. Você já está começando a entender o que eu quero falar hoje à noite? Vamos lá para Hebreus no capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículo 8. Se a gente pudesse estudar, irmãos, o capítulo inteiro, você ia ver, pela fé. Eu vou dar pelo menos 2 exemplos aqui. Mas pela fé, no versículo 3, diz que nós entendemos. Em outras palavras, vão existir coisas que você não vai conseguir compreender se não for pela fé. O texto diz, pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Sim, foi pela fé que Deus criou o universo, mas o texto está dizendo que é pela fé que nós vamos tocar o entendimento do que realmente aconteceu. O versículo 4 diz que pela fé Abel ofereceu um sacrifício excelente. Versículo 5 diz que pela fé Enoque foi transladado. Versículo 7 agora diz que pela fé Noé foi instruído. Mas eu quero ler com você o versículo 8. Diz, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Vamos pensar um pouquinho sobre essa promessa. Abra aí, por favor, em Gênesis, no capítulo 13, no versículo 14. Gosta de abrir a Bíblia, irmão? Então, graças a Deus, estou na igreja certa. Gênesis 13, versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para
sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Irmãos, que coisa maravilhosa. Deus está chamando aqui Abrão e está dizendo para ele. Irmãos, Abrão já era um homem rico, ele já tinha uma família confortável. Se você for ler um pouco da história dele, os pais dele já tinham posses, mas chegou um momento em que Deus falou com ele para que ele saísse do lugar onde ele estava. Sai do meio da tua terra e da tua parentela. A gente não vai estudar completamente a história, mas de fato a família de Abrão também estava indo, rumando para Canaã. Mas no meio do caminho, por causa da morte do irmão de Abrão, Tera, o pai de Abrão, parou no meio do caminho. E chega num ponto onde Deus chega para ele, agora no capítulo 12, e disse: ei, Abrão, se levanta do meio desse pessoal, porque eu quero que você vá para uma terra que eu vou te mostrar. Irmãos, no meio do caminho, muita coisa pode acontecer na vida de uma pessoa. E eu não estou aqui para diminuir os desafios. A glória aqui ficou forte. Rapaz, tem uma glória tremenda aqui. Irmãos, eu não estou aqui para diminuir desafios nem problemas, não. Mas eu quero te lembrar, irmãos, que quando a gente está vivendo pela fé, a gente vai ser assistido por uma graça tão poderosa. Deixa eu te dizer uma verdade, irmãos, vale a pena viver pela fé. Vale a pena ter fé em Deus. Abrão ouviu a promessa: sai do meio da tua terra e da tua parentela, porque eu vou te dar uma terra tão grande. Agora, esses textos aqui do versículo 14 diz: a terra que eu vou te dar, Abrão, você tem que levantar os seus olhos e enxergar. Porque vai ser tudo que você pode ver para frente, tudo que você pode ver para trás e tudo que você pode ver para o ocidente ou para o oriente. Agora, nada disso vai ser seu enquanto você não puder ver essa terra. Deixa eu te dizer uma verdade, irmão, de uma forma complicada. Aquilo que você não puder ver, você nunca vai ver. Mas aquilo que você puder ver, você vai ver. Deixa eu falar de uma forma mais fácil agora. Enquanto você não puder enxergar, irmãos, as coisas que Deus tem falado a teu respeito se cumprindo, elas não vão se cumprir por acaso. Não vai cair, irmãos, do céu que nem uma manga madura no seu colo para que você possa desfrutar. Não, irmãos, a gente precisa começar a enxergar. Deixa eu te dizer, amado, no meio da tempestade, no meio dos problemas, enxerga o que Deus tem dito ao seu respeito como verdade. Começa a se ver possuindo o que Deus tem falado a teu respeito. Pessoas falam sobre prosperidade e aí as pessoas dizem: isso deve ser para o irmão A, o irmão B, o irmão C. Não sabe de onde eu vim, não sabe o que eu passei. Enquanto você não se enxergar possuindo as bênçãos, você não vai possuir as bênçãos. Mas graças a Deus, irmãos, nós podemos enxergar o que Deus tem dito como verdade. Deus disse para Abrão: agora, Abrão, toda essa terra que você está vendo já é tua e da tua descendência. Agora você vai pegar o seu cavalinho, o seu jumentinho 2.0 e vai percorrer essa terra agora com todo mundo. Abrão andava, irmãos, com uma caravana. É tanto que nesse momento aqui a gente está vendo uma separação entre Ló e Abrão. Eles estavam muito grandes, não podiam estar na mesma terra. E Abrão disse para o sobrinho dele: vai lá e escolhe para qual caminho você vai, eu vou para o caminho oposto. Ló olha para as campinas do Jordão e decide ir para aquele lugar porque parecia um lugar bonito, e de fato era. Antes de cair, irmãos, o juízo de Deus sobre aquele lugar e se acabar com tudo. Hoje é o lugar mais baixo da terra, por causa do julgamento que veio sobre Sodoma e Gomorra. Mas Ló foi lá, iludido pelo que estava vendo. Olha que belas campinas. Olha que brisa que está passando por aqui. Olha que lugar alto. Eu vou para lá. Ei, irmãos, tem tanto crente vivendo enganado porque ainda está dominado pelos sentidos, fazendo escolhas porque: não, pastor, hoje eu não vou ficar muito feliz não, porque o senhor não sabe o que me aconteceu. Irmãos, eu sei o que aconteceu com você 2000 anos atrás, quando Jesus morreu junto com essa vida miserável de tristeza e ressuscitou pelo poder de Deus para jogar sobre você um óleo de alegria. Agora eu preciso começar a enxergar o que ele fez por mim. Você entende, irmãos? Agora Abrão estava naquela posição, deixou o sobrinho ir e ficou aguardando o comando de Deus. E Deus disse: agora você vai pegar todo mundo, você vai pegar toda a sua caravana e você vai caminhar sobre essa terra. Não faz sentido, irmãos. Ei, você não possui uma terra andando sobre ela, não. Mas foi o que Deus disse para ele fazer. E enquanto Abrão, irmãos, pegava todo mundo e andava, irmãos, Abrão era um homem muito rico. Ele podia estabelecer uma casa confortável para ele e para os seus filhos, irmãos. Um homem rico não precisa morar em tendas, não. Mas um peregrino precisa, porque ele está indo de um lugar para outro. Ele não vai ter uma moradia fixa.
Mas Hebreus no capítulo 11 diz por que Abrão fez o que fez. Por que Abrão saiu da zona do conforto e decidiu ouvir a voz que falava com ele. E deixa eu te dizer por que eu estou pregando isso. Porque eu sei, irmãos, que o Senhor está convidando pessoas a sair dessa zona de conforto, onde você até podia se estabelecer por causa das coisas que já chegaram à sua mão, por causa desse lugar de conforto. Ah, pastor, está tão bom, está tão bom, está tão bom que está na hora de sair daí, irmãos. Está tão bom que está na hora de começar a dar passos em razão de cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Porque Abraão disse, ele vai abrir mão de um lugar confortável aqui, sabe por quê? Ele estava de olho em um lugar onde Deus é o arquiteto e fundador. Deixa eu te dizer, amado. Eu estou gritando demais na igreja dos outros. Lá na igreja, perdão aí, irmãos, mas eu fico animado demais pensando sobre isso. Irmão, o galardão que Deus tem para a sua vida é tão grande, é tão maravilhoso. Irmãos, Deus trabalha com promessas tão altas e tão impressionantes. E o diabo, irmãos, trabalha com um conforto que é passageiro e temporal. E se a gente não tiver cuidado, a gente fica muito intertido, irmãos, com os 5 sentidos. Com o que eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou tocando, eu estou sentindo. Ei, sai daí, irmãos, Deus está te chamando para coisas grandes. Abraão podia ficar pensando mais uma vez, aqui já está bom, eu tenho como montar uma casa, eu tenho como botar um ar-condicionado, claro que não tinha, eu estou só parafraseando, eu vou deixar tudo confortável aqui com os meus filhos e não vou sair do canto. Mas irmãos, Deus estava chamando ele para uma obra muito maior. Agora no meio do caminho, até a esposa de Abraão morreu, enquanto ele percorria a terra que era dele, mas que não estava debaixo da sua possessão. E chegou num ponto que Abraão teve que pagar para comprar um lugar para enterrar a esposa. Só que a Bíblia diz que Abraão fez isso, eu não vou ler todos os textos, mas lá em Atos 7:5, ele diz, nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas Deus prometeu a posse dela. Imagina, irmãos, o que chegou para a cabeça de Abraão. Abraão, cara, e essa caminhada que não acaba nunca? E essa jornada de peregrinação para possuir uma coisa que não é tua? Tu está vendo que tu está tendo que pagar para conseguir enterrar tua mulher num pedacinho de terra, quando você podia ter tudo o que o teu dinheiro pode comprar? Mas, irmãos, a Bíblia diz que ele ficou firme na fé. Oh, glória a Deus. Não sei se você está preparado. Está ainda não, eu vou continuar aqui. Já vou falar um pouco mais. Mas lá em Atos, 2 Coríntios capítulo 13, no versículo 5. Paulo diz assim para os irmãos, gente, avalie se você realmente está na fé. Agora tem uma versão na Bíblia NVT, eu ainda estou falando sobre Abraão. Eu só quero que você pense um pouquinho sobre você agora. 2 Coríntios no capítulo 13, no versículo 5. Na Bíblia NVT diz o seguinte. Examinem a si mesmos e verifiquem se vocês estão praticando o que afirmam crer. Assim poderão ser aprovados. Vamos, para pensar sobre isso. Quantas vezes a gente pode ser rápido até em dizer, não, pastor, eu estou vivendo é pela fé mesmo, não estou vivendo pela incredulidade não. Mas a gente está vivendo pela fé, irmãos, quando a gente está praticando o que a gente afirma acreditar. Abraão, no meio do caminho, ele tinha a escolha de começar a duvidar, se ele quisesse, se ele fosse deixar enfraquecer na fé, como a Bíblia diz. Mas pelo contrário, a Bíblia diz que o testemunho da vida dele foi o seguinte, ao invés de enfraquecer na fé, Abraão permaneceu na fé, dando glória a Deus. Sabe por quê? Ele sabia, irmãos, o que tinha acontecido. Ele sabia que Sara não tinha como ser mãe, mas pela fé Sara recebeu poder. Lembra, irmãos, tudo que Deus tem na sua graça está disponível para você receber pela fé. Está disponível quando você começa a enxergar que quem está fazendo a promessa é fiel para cumprir. E mais uma vez, a gente poderia estacionar até como igreja, irmãos. Ficar parado um pouco e pensar, não, vamos manter do jeito que está, vamos ficar como as coisas estão. Mas, irmãos, se Deus está nos convidando para nos dar algo mais, algo a mais, se Deus está nos convidando para experimentar coisas novas, se Deus está nos chamando, irmãos, para que nós tenhamos experiências como nós de fato vamos ter, eu vou te dizer, meu querido, a gente está vivendo os últimos dias, eu sei que isso não é uma surpresa para você.
Mas muitas pessoas ficam pensando, meu Deus, o que vai acontecer com a Ucrânia, o que vai acontecer com a Rússia, o que vai acontecer com os refugiados. Eu vou te dizer, irmão, se Jesus não voltar e nos arrebatar, sabe o que vai acontecer? Um grande mover do Espírito Santo para a restauração da Ucrânia, um grande mover do Espírito Santo para a restauração da Rússia. A gente vai ver Deus se movendo e o diabo nunca vai sair na vantagem, irmãos. Agora, o tipo de igreja que Deus vai usar, irmãos, é um povo que está vivendo pela fé e que está pronto para sair de um lugar e entrar em movimento para cumprir a vontade de Deus. Sabe por quê? A gente tem consciência de uma coisa, irmãos. Lá em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 18, um testemunho dado a respeito de Abraão. Diz que ele disse o seguinte, olha, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ah, irmão, não sei se você tem isso na sua família, mas todo amigo meu que a gente já conversou, já ouviu alguma coisa assim. Um avô que, se não fosse o avô tendo feito uma coisa errada, a família era rica. Ah, rapaz, não, a gente era para ser milionário, mas aí teve vovô fez besteira e acabou com tudo. Rapaz, eu não quero ser o avô que vai fazer besteira não, irmãos. Mas o testemunho que foi dado sobre Abraão foi qual? Abraão, obrigado pela tua obediência. Porque Deus estava tirando Abraão do conforto. Porque não se tratava de Abraão, se tratava de quantas pessoas seriam tocadas pela obediência dele. Se tratava da linhagem da qual viria Jesus. Se tratava de toda uma nação sobre a qual Deus levantou, irmão, sobre a terra. E eu quero te dizer, quando Deus está te chamando para viver pela fé, sabe o que Ele está vendo? Ele não está vendo só você, Ele está vendo os teus filhos e os filhos dos seus filhos. E Ele está vendo quantas pessoas vão ser tocadas pela tua obediência. Quantas pessoas lá na frente vão dizer, ei, obrigado por não ter sido um crente normal. Obrigado por não ter sido qualquer um. Obrigado por ter sido fervoroso de espírito. Obrigado por ouvir a Deus. Obrigado por viver uma vida no espírito. Irmãos, é esse tipo de testemunho que a gente precisa para a nossa vida. Porque eu vou te dizer, é isso que a Bíblia chama de riqueza, irmãos. Vale mais do que dinheiro isso. Porque toca todas as áreas da nossa vida. Não vai tocar só as finanças. Eu quero te dizer, irmão, a bênção de Deus sobre a sua vida não vai tocar só uma área. Não vai ser só, pastor, é só na parte espiritual, é só na parte financeira, é só... Não. Essa bênção vai tomar forma na sua casa. Aleluia! E deixa eu te dizer, irmãos, o que é que a gente precisa fazer? Só obedecer. Não é difícil, não. A parte difícil Ele já fez. Agora a Bíblia fala sobre um outro homem. Deixa eu falar sobre ele antes da gente começar a finalizar. Lá em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Diz assim, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Eu tenho que abrir esse parêntese. Irmão, não tenha medo de decreto nenhum. Pela fé, você pode ficar guardado por aquele que tem uma graça suficiente para te assistir para qualquer desafio que você possa passar nessa vida. Ei, irmãos, Ele tem recurso suficiente. Efésios capítulo 1, Paulo orou pelos irmãos e disse, a minha oração é para que vocês saibam qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder que opera em nós os que cremos. Qual a esperança do seu chamamento? Eu estou falando sobre isso. Deus tem coisas maiores para você. Deus tem galardão para a sua vida. Vale a pena viver pela fé. Agora, para desfrutar dessa vida, irmãos, a gente tem uma herança gloriosa. Graças a Deus, a gente já pode desfrutar dela agora. E finalmente tem um poder para assistir a nossa vida, para cumprir a vontade de Deus. Quem tem isso não fica com medo do decreto. Quem tem isso não fica com medo da assolação do leão solto aí no meio do mundo. Irmãos, deixa esse bicho rugir. A gente está bem guardado e protegido pela fé. Mas é pela fé. Você entendeu, não entendeu, irmãos? O amém ficou mais fraco na última vez. Pela fé. Agora ele disse no versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus,
a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, pela fé atravessou o Mar Vermelho, como por terra seca, e tentando os egípcios foram tragados de todos. Moisés, pela fé, fez a consideração certa sobre a sua vida. Duas opções. Filho da filha de Faraó. Irmãos, tranquilidade no palácio. De boa sendo atendido, cuidado, mimado, escolhendo o que ele quisesse. Uma vida entregue à própria carne. Você entendeu? Uma vida carnal, irmãos. Os desejos da carne sendo satisfeitos. Mas ele decidiu o seguinte, ele disse que ao invés de escolher ficar no palácio, ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Alô, irmãos, está aqui? Se Moisés estivesse correndo atrás de conforto, ele tinha ficado no palácio. Ele sabia que exigia um desconforto. Irmãos, não viver na carne vai exigir um certo desconforto. Porque é confortável ser incrédulo. É confortável clamar junto com os 10 que estão dizendo, não vai dar certo. Olha o tamanho do gigante, olha o tamanho do problema. A gente vai ser como pão, ou como gafanhoto diante deles, né? Foi os da fé que disseram, não, eles é que vão ser como pão nas nossas mãos. Sabe por quê? A proteção deles já se foi. 2 dizendo isso, e 10 dizendo, não vai dar certo. Irmãos, pode ser até que os incrédulos de vez em quando fiquem num número maior. Mas vale a pena viver pela fé. Vale a pena ficar firme. Vale a pena sair do conforto. Está aqui ainda? E aí diz que Moisés começou a considerar o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Como ele estava considerando o opróbrio de Cristo? Jesus nem tinha vindo ainda. Eu sei que Jesus não tinha vindo ainda. Mas quando Moisés decidiu amar o povo de Deus, ele estava servindo a Cristo. Deixa eu te dizer, irmão, quando você cumpre o seu chamado e abençoa as pessoas e ama o povo de Deus, irmãos, tem um galardão reservado para aqueles que decidem viver dessa forma. Talvez você podia até ir para casa e ter uma boa desculpa de ter tido um dia de trabalho, está tudo bem, você tem o seu direito. Mas eu quero te dizer que se Deus está te chamando para coisas mais profundas, saiba de uma coisa, existe um galardão envolvendo o seu amor pelo povo de Deus. Irmãos, quem ama o povo de Deus vai prosperar. Escuta o que eu estou te dizendo. Quem ama os seus irmãos e quem decide viver uma vida de abnegação em favor dos outros, sempre vai receber galardão, porque Deus é um justo pagador. Pode ser que os prazeres transitórios do pecado durem 10, 15 ou 20 anos. Mas lembra do que Asaf disse, irmãos? Asaf disse que estava muito incomodado certo dia, pensando, por que os ímpios parecem que estão mais felizes? Por que parece que eles estão vivendo aí uma vida tão confortável e a gente está vivendo desse jeito? E ele disse que ficou pensando assim até chegar na presença de Deus e começou a ficar cheio naquele lugar, naquele ambiente. E ele disse, Senhor, nesse lugar eu descobri algo. Eu sei qual é o fim deles, mas eu sei qual é o meu fim enquanto eu cumpro a sua vontade. Dá para perceber que é muito melhor estar com Deus. O versículo vai dizer, ele teve por maiores riquezas os... Não considerou por maiores riquezas os tesouros do Egito, porque ele estava de olho no galardão. Espírito da fé, crie, por isso falei. E enquanto você fala, você vai sendo conduzido para esse lugar de galardão. Abre sua Bíblia em Hebreus 10, a gente já está em Hebreus 11, Hebreus 10, versículo 35. Ele diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Olha aí para o seu vizinho agora, irmão, que ele está sem máscara, e diga para ele, não abandone a sua confiança, porque ela tem grande galardão. Irmãos, é possível que nós sejamos tentados a abandonar a nossa confiança no meio do caminho? Sim, porque de fato temos que abrir mão de algumas coisas. Eu estava falando para os irmãos aqui,
Irmãos, eu estou com uma bebezinha de 7 meses lá em casa. E eu estou evitando falar com ela. Eu estou correndo, porque toda vez, irmão, eu não sou um homem muito chorador, não. Eu tenho, não choro não, irmãos. Mas depois que ela nasceu, rapaz, não sei o que foi, ela afrouxou alguma coisa. Toda vez, irmãos, aí começa a chorar. E eu fiquei pensando, rapaz, que tipo de exemplo eu quero deixar para minha filha? Ah, não, papai não me deixava de jeito nenhum, porque ele ficava muito confortável do meu lado. Eu quero fazer a vontade de Deus. E eu quero deixar para ela um legado que ela saiba, papai me amava. Mas para fazer a vontade de Deus, às vezes ele tinha que passar 15 dias, 20 dias fora. Não sei o que Deus está querendo fazer. Mas, irmãos, eu vou te dizer, vale a pena servir o Senhor. Tem uma riqueza guardada para aqueles que amam servir o Senhor. Lá com Salomão, quando o anjo apareceu para ele, ele disse, pede o que você quiser. Eu sei que a gente muitas vezes exalta a sabedoria que Salomão falou a respeito do que ele viveu. Mas quando o anjo perguntou o que é que você quer, ele disse, Senhor, me concede sabedoria para julgar bem o seu povo. Foi sabedoria que ele pediu, irmãos. Mas a sabedoria que ele pediu foi por causa do amor com que ele amou aquelas pessoas. Eles precisam de sabedoria, então, Senhor, me dê sabedoria. O que é que o seu povo está precisando? Eles precisam de ajuda financeira? Senhor, me dê condição de ajudar o seu povo. O que é que o povo está precisando? É de encorajamento? Senhor, me encoraja para que eu possa, com o encorajamento que eu recebo do Senhor, contribuir para os meus irmãos. O que eu quero te dizer é, irmãos, Deus não está olhando só para você, Ele está vendo muita coisa acontecendo através da tua vida. Ele está vendo você como um adaptador, irmãos, que vai ligar o céu à terra. Agora, no meio do caminho não quer dizer que não vai ter problemas. Eu não queria entrar nisso, mas eu vou entrar e eu estou já terminando. Tenha calma, viu? Eu termino 4 ou 5 vezes. Acho que essa é a segunda, tem mais umas 3. Irmãos, lá em João Pessoa, a gente estava esses dias com um desafio de mudar de prédio. E Deus falou conosco para ir. E falei com a diretoria da igreja, os irmãos pegaram, a igreja pegou e a gente estava crendo para um prédio maior. A gente saiu de um prédio de 800 metros quadrados mais ou menos embaixo, tem um pouco mais por causa da área construída em cima, e foi para um prédio de 3.500 metros quadrados. Um prédio bem maior. O pagamento bem maior também, o aluguel maior. E aí, irmãos, no meio do caminho tinha uma construção que a gente tinha que fazer. E essa construção, eu estou ainda em Hebreus 10, viu? Não esqueça disso não, Hebreus 10, 35. E aí nessa construção, irmãos, eu comecei a pensar, será que vai dar uns 50 mil a reforma? É mais ou menos isso, é quase 5 milhões. Irmão, tá ligado o microfone? Irmão, eu estava pensando em gastar 50 mil para adequar o prédio e 5 milhões, um pouco mais. Um pouco mais. Mas para entrar a gente tinha um desafio. Muita coisa aconteceu, irmãos, depois de 13 meses, a gente conseguiu entrar e está fazendo os cultos já, mas não é no auditório grande ainda que a gente vai levantar, mas a gente já está lá, já estou dando o final da história aqui para você. Mas no meio do caminho, irmãos, a gente não estava com uma congregação tão grande, a gente não estava com recursos em caixa, mas o Senhor disse, chegou o tempo de avançar. Então a gente vai se embora, desmonta a barraca e a gente vai embora. Aguardando a documentação sair. Uma bela noite, eu estou deitado com minha esposa, irmãos, e lá para 1h30 da manhã vem Satanás. Está dormindo? Estou não, Satanás. Não foi assim, não. Mas foi, está lembrado que lá na Bíblia tem um versículo que diz, qual homem que antes de começar a construir uma torre, não faz os cálculos, para que havendo começado, não tendo como terminar, seja ele motivo de zombaria para todo mundo? Eu fiquei, rapaz, o pior que está na Bíblia mesmo. Mas Deus mandou a gente vir, mas disse para fazer os cálculos. Irmãos, aí deu 2h30, 3 horas, e eu lá agarrado com Satanás pensando. Porque alguém pode dizer, pastor, mas é a Bíblia. Sim, irmãos, o que o diabo usou para tentar Jesus? Se o diabo não usasse meia verdade, nem ia ser tentação para Jesus. Jesus ia dizer, sai daqui, mentiroso, eu não tenho tempo para pensar nas suas mentiras, não. Mas o diabo usou meias verdades, do mesmo jeito que ele fez com Eva. Não foi isso que Deus disse? E aí chegou, não foi isso que Deus disse, e os cálculos? E aí, como é que vai pagar? Meu Deus do céu, como é que eu vou pagar? É mesmo, Satanás, tu está com razão mesmo. E aí fiquei, irmãos, querendo perder meu sono, querendo perder minha tranquilidade. Entenda o que eu quero falar para você hoje à noite. E, irmãos, eu fiquei agoniado. E aí chegou uma hora que eu disse, não aguento não, vou levantar. Aí levantei já 4 horas da manhã, peguei minha Bíblia e fui atrás do versículo que estava chegando na minha cabeça. Está lá em Lucas 14. A gente pode abrir lá rapidinho? Lucas capítulo 14.
Versículo 25. Irmãos, é sempre bom você conferir nas Escrituras. Deixa eu te dizer uma verdade. Sabe que o diabo pode distorcer versículos na sua memória para que você aprenda errado? O diabo pode vir com sugestões erradas. Não foi isso que Deus disse? Confere na sua Bíblia, meu irmão. Faça igual o povo do DI. A minha Bíblia, eu amo minha Bíblia. Isso aqui vai te ajudar a sair de muito problema. Eu lembro do pastor Bud dizendo, quando o diabo vier tentar você, chama ele e diz assim, Satanás, vem aqui, vamos ler a Bíblia para tu ver uma coisa. Vê o que está escrito a meu respeito, vê o que está escrito a teu respeito. Irmãos, o diabo vai ter que fugir, resiste ao diabo, mas não é resiste o diabo de qualquer jeito, é resiste o diabo firme na fé. Lucas 14, versículo 25, é o texto, ele diz, grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, sua irmã, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual rei que indo para combater com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, eu sei que nós podemos usar um texto como esse para entender um pouco sobre a organização financeira. Claro, não tem nada de errado com pregar o princípio. Mas, irmãos, o contexto não é esse. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, antes de você dizer sim para o Senhor, faça todos os cálculos que você precisar fazer. Moisés um dia precisou sentar e pensar, vale a pena deixar de ser filho da filha de Faraó para ser maltratado com o povo de Deus? E Moisés começou a fazer os cálculos. Eternidade, vida passageira. Conforto, vida eterna. Galardão na presença de Deus. Nunca mais morrer. Estar com o meu Senhor para sempre. Vale a pena, pode assinar aí, meu irmão, vale a pena. O que Jesus está dizendo é, se você tem que fazer algum cálculo, meu irmão, não faça no meio do caminho, não. Começa a pensar o que Deus tem te chamado para fazer. Começa a pensar as vantagens de servir o Senhor, de entregar a sua vida na obra. Meu irmão, eu conheço muita gente com para lá de 70, 80 anos, arrependido, dizendo assim, olha, eu devia ter seguido a obra do ministério quando Deus falou comigo, quando eu tinha 30. Outras pessoas dizendo, eu devia ter seguido o que Deus me chamou para fazer, eu teria preservado minha família, eu teria não envergonhado minha família, eu não teria cometido tantos erros, mas eu me arrependo por não ter feito isso. Mas eu não conheço uma pessoa, irmãos, com 80, 85 anos que diga, eu me arrependo de ter servido a Deus. Oh, aleluia. Deixa eu te dizer uma verdade, meu irmão. Não é tempo de calcular na hora que as dificuldades se levantam, porque pode parecer que a gente está levando desvantagem. Mas uma vez que você decide ter fé em Deus, meu irmão, vai até o final, porque tem galardão para a sua vida. O que Jesus está dizendo é, faz os cálculos de uma vez. E eu não sei você, irmãos, eu quero me levantar como Josué, dizendo, eu sei que tem muitas vantagens nesse mundo, tem muitos deuses que vão agradar a tua carne, tem muito conforto, você quer só viver uma vida confortável, está tudo bem, vá lá viver sua vida como Demas, que amou o presente século e abandonou o que Deus estava fazendo, não teve cuidado na obra de Deus, não amou as pessoas, pode viver do jeito que você quiser. Mas Josué disse, agora tem uma coisa, eu e a minha casa, a gente já fez os cálculos, vale a pena servir a Deus. Vale a pena por causa dessa vida, mas vale a pena por causa da eternidade. Tem alegria hoje e vai ter alegria amanhã e depois de amanhã e para sempre. Irmãos, Satanás teve que ouvir meus gritos de madrugada. Satanás, ele não está dizendo que não vai pagar minhas contas, pelo contrário, ele diz que segundo as suas riquezas em glória, ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. As necessidades do prédio da igreja nem eram minhas, mas se foi Deus que falou, ele paga, irmãos. Ele não está contando com o teu bolso, não. Deus não quer tirar nada de você. Às vezes pessoas na vida de fé ficam pensando, Deus está querendo tirar alguma coisa de mim, que eu podia ficar em casa hoje à noite. E o que é que tu tem que não é dele?
Ah, não, mas eu já estou dando o dízimo é de Deus. É nada, Ele é dono de tudo, irmãos. Ele está nos dando a oportunidade de administrar e de receber galardão por isso. Mas o fato é, meu irmão, meu Deus do céu, faça os cálculos de uma vez por todas, mas saiba de uma coisa, viver com o Senhor e viver pela fé é muito melhor. Ele disse lá em Hebreus, para finalizar, agora já é a quarta vez, né? Agora é de verdade. O grupo de louvor pode subir. Hebreus 10, versículo 35. Ele diz: não abandone a sua confiança. Essa palavra confiança no grego é a palavra parrésia. O que essa palavra quer dizer? É uma confiança tão grande, é uma certeza tão absoluta, que te leva a falar sobre algo. Paulo, o escritor de Hebreus aqui, que eu não posso dizer quem é, eu acabei de citar sem querer quem eu acho que é, mas o escritor de Hebreus disse, no meio de dificuldades, irmãos, os irmãos estavam passando aqui por perseguição. Ele disse: gente, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, mas deixa eu te dizer algo, não abandona essa confiança tão grande que vocês têm, que te leva a falar de Cristo, que te leva a testemunhar o que você está crendo. Se a nossa confiança não nos leva a falar, eu gosto de algo que o irmão Mark Hankins disse. Ele disse: se você ficar calado sobre o que você acredita, o diabo nem vai te incomodar. Se você crê em algo grande, mas fica calado, o diabo vai até deixar você ficar tranquilo. Mas se a gente começa a falar o que nós cremos, irmãos, a lei da fé vai entrar em operação. O sobrenatural vai se manifestar. O alívio que Paulo precisou se manifestou pela fé. O suprimento que Paulo precisou se manifestou pela fé, 2 Coríntios no capítulo 8. Irmãos, deixa eu te dizer, se isso aconteceu pela fé na vida dessas pessoas, irmãos, é pela fé que você vai receber o que você precisa nesses dias. Irmão Reagan, com 16 anos, em cima de uma cama, com uma doença incurável no sangue e uma deformidade no coração, Deus disse para ele, enquanto ele lia Marcos no capítulo 5, a história da mulher do fluxo de sangue, e no final, lá no versículo 34, Jesus disse: minha filha, a tua fé te sarou, ou a tua fé te salvou. Aleluia. E Deus disse para ele: meu filho, se a fé da mulher do fluxo de sangue trouxe saúde sobre ela, a tua fé traz saúde sobre você hoje. Você não tem uma fé diferente dessas pessoas, não, meu irmão. É o mesmo espírito da fé. É o mesmo espírito da fé que estava sobre Caleb. É o mesmo espírito da fé que estava sobre Josué. É o mesmo espírito da fé que estava sobre Abraão. É o mesmo espírito da fé que estava sobre Moisés. É o mesmo espírito da fé que está sobre o pastor Eli. É o mesmo espírito da fé que está sobre o pastor Daniel. É o mesmo espírito da fé que está sobre você. Então o que a gente tem que fazer? Não abandona a sua alegria e a sua confiança. Irmão, quando você recebe algo que te deixa feliz, você não vai ficar muito calado sobre isso, não. Você vai deixar as pessoas saberem. E minha irmã na igreja, que o filho dela passou para a medicina. Eu gosto de dar esse exemplo. Ela passou 3 meses insuportável, irmãos. Eu já contei que meu filho passou para a medicina? Já, minha irmã, 708 vezes. Seu filho passou para a medicina. Eu já chegava e dizia: boa noite, seu filho passou para a medicina, não foi? Foi, irmão. Por quê? Alegria, uma alegria tão grande que não conseguia ficar calada, ela não conseguia calar a boca, ela tinha que dizer que o filho dela passou para a medicina. Deixa eu te dizer, o que Deus tem dito ao seu respeito, meu irmão, não abandona a sua confiança, não fica calado, não fica tímido, deixa isso sair da sua boca. Sabe por quê, irmãos? Uma vida de confiança vai ser uma vida de galardão, vai acontecer, irmãos. Diga comigo, vai acontecer, fica de pé. Aleluia. Vamos fazer uma boa confissão hoje à noite. Eu quero que você repita comigo: tudo o que Deus falou, vai acontecer, conforme Ele disse. Deixa eu te dizer uma outra confissão. Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz que para Deus não haverá impossíveis em nenhuma das suas promessas. Mas tem uma versão da Bíblia, irmãos, que diz: porque para Elohim nenhum rema será vazio de poder. Em outras palavras, palavras faladas vão carregar poder para executar aquilo que está sendo dito. Então, se você precisa hoje à noite, irmãos, pela fé,
Recebe o que você precisa. Talvez tenham pessoas enfermas hoje à noite. Eu não vou chamar aqui para impor as mãos. Às vezes isso pode acontecer. Mas, irmão, se você precisa, recebe cura agora mesmo. Se você precisa de suprimento sobrenatural, é pela fé. Você começa a celebrar como se já tivesse chegado. E de fato já chegou. Pela fé você agarra. Pela fé você vive. Do jeito que Abraão estava andando, irmãos. Abraão estava andando sobre a terra da promessa. E todo mundo dizia, você é peregrino aqui. Mas Deus dizia, essa terra é tua. E o povo dizia, você é peregrino. Mas Deus dizia no seu coração, já chegou, já é teu. Tu está pisando em solo teu. Isso que você está pisando é seu. O que é que você pode pisar hoje à noite, irmão? O que você pode receber hoje à noite? Começa a ficar feliz. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. O que Deus falou é verdade. Fé simples. Deus falou, eu creio e ponto final. Obrigado, Pai.